Você acha que é melhor a gente se imunizar por meio da doença ou por meio da vacina? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rosângela Iwassi, professora de Biologia do Colégio Positivo, e eu fui convidada para gravar o 7º capítulo da websérie Mitos e Verdades sobre Vacinas. Então, antes de mais nada, você acha que é melhor a gente se imunizar por meio da doença ou por meio da vacina? Com isso, é importante a gente entender como acontece a imunização do nosso organismo. Então, quando uma substância alheia ao nosso corpo, seja uma proteína, seja um açúcar, seja um micro-organismo, quando elas invadem o nosso corpo, mesmo que não sejam prejudiciais, elas são reconhecidas como antígenos, que irão irão induzir a produção de uma proteína que vai ser capaz de inativar ou destruir esse invasor. E a essa proteína a gente chama de anticorpo. Então, nossas células de defesa, os nossos linfócitos, eles produzem os anticorpos que irão combater esses antígenos de forma bem eficiente, Ao reconhecer esse antígeno e produzir os anticorpos, o nosso organismo ele vai construindo uma memória imunológica, ou seja, ele vai guardar a informação de como destruir aquele antígeno especificamente, Então, cada anticorpo ele é produzido para um tipo de antígeno, ok? Então, por exemplo, o vírus da rubéola, quando ele entra em contato com o nosso organismo, ele vai induzir a produção de anticorpos específicos para destruir esse vírus, Então, a partir desse momento, a partir daí, quando o nosso organismo aprende, quando ele produz essa proteína e destrói esse vírus, ele guarda essa informação de maneira que quando eu entro em contato com esse vírus novamente, o nosso organismo já sabe destruí-lo e o vírus não consegue se instalar no nosso organismo de forma a causar a doença. Certo? Então, esse mecanismo ele pode ser classificado como imunização ativa, que é quando o nosso organismo produz os próprios anticorpos. Então, ele é um processo lento e duradouro, Então, durante a nossa vida inteira, a gente produz anticorpos e à medida que a gente vai entrando em contato com alguns patógenos. E a imunização ativa natural, ela ocorre quando a gente entra em contato com agente patogênico natural, adquirindo a doença. Só que a gente também pode introduzir o agente patogênico atenuado ou mesmo o próprio antígeno, desse agente em processo denominado vacinação, que é o processo de imunização ativa artificial. Na imunização passiva, o indivíduo ele recebe já os anticorpos prontos, produzidos por outro organismo. Então, essa imunização ela é mais rápida, porém ela é passageira e não vai produzir a memória imunológica. Uma mulher grávida, por exemplo, ela produz todos os anticorpos aos quais tenha sido sensibilizada ao longo da sua vida e passa para o feto através da placenta e também depois, durante a amamentação, ela vai fornecer ao bebê esses anticorpos. Nesses casos, a gente chama de imunização passiva natural. Ou seja, há cerca de 50 anos o Brasil registrava todos os anos cerca de 100 mil casos de sarampo e 10 mil casos de poliomielite. Nessa época, o país ainda não tinha um programa de vacinação definido pelo nosso Ministério da Saúde e apenas alguns estados ofereciam algumas vacinas, não eram todas, e além disso o acesso era muito limitado, principalmente para as crianças. E essa falta de acesso às vacinas, ela causa lá um impacto familiar, social e econômico no nosso sistema de saúde muito grande. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, as vacinas elas conseguem evitar por ano cerca de 2 a 3 milhões de mortes. E além disso, poderiam ainda salvar mais cerca de 1,5 milhão de vidas se a aplicação delas fossem ampliadas. Então, quando uma população deixa de ser vacinada, as pessoas ficam suscetíveis, possibilitando a circulação desses agentes infecciosos. E quando isso vai se multiplicando, não compromete apenas quem deixou de se vacinar, mas também aqueles que não podem ser imunizados porque sofrem de algum comprometimento imunológico e não podem receber a vacina. Então, doenças altamente contagiosas e bastante comuns no passado praticamente já não existem mais aqui no Brasil, que lá no século XX conseguiu eliminar várias doenças, como por exemplo a febre amarela na forma urbana, a varíola, a poliomielite,
né, que em 1989 ela foi erradicada, e em 2000 o país confirmou o último caso autóctone de sarampo, ou seja, quando o vírus é proveniente daquele próprio local, né? Também foram zerados ou quase zerados os casos de rubéola, tétano neonatal e difteria. Então, isso se justifica graças ao alto índice de vacinação em nosso país, que são mais de 90% das crianças já vacinadas. Porém, infelizmente, né, essa porcentagem, esse número vem caindo nos últimos anos. E a importância das vacinas é justamente porque elas interagem com o nosso sistema imunológico, produzindo uma resposta imunológica semelhante àquela produzida pela infecção natural, e não causam a doença, não colocam a pessoa imunizada em risco de possíveis complicações, como a gente viu anteriormente lá, caso não seja vacinada. Em contrapartida, a gente paga um preço muito alto pela imunidade adquirida apenas por meio de uma infecção natural. Então, algumas doenças, elas podem gerar sequelas ao nosso organismo, como defeitos congênitos, no caso da rubéola, de uma mulher grávida, câncer hepático, que pode ser provocado pelo vírus da hepatite B, ou morte por conta do sarampo, né? Então, no caso do Covid, que é a doença contra a qual a gente está lutando agora, né, que é um vírus que causa lá um alto índice de mortes, mas também tem deixado algumas sequelas que vêm sendo relatadas em pessoas que foram curadas da doença, né, como miocardites, que é a infecção lá do músculo cardíaco, fibrose dos pulmões, que causa o enrijecimento e leva a problemas respiratórios, problemas neurológicos e até mesmo acidente vascular encefálico, que pode levar, né, a outros problemas de saúde, gerando ainda mais sequelas ao organismo. Então, sendo assim, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir doenças, salvando milhões de vidas todos os anos, e por isso, confira sua carteirinha, veja se está faltando alguma e se proteja. Vacina salva vidas. Até a próxima, pessoal!